Agora iniciaremos a aula da doutora Cristina Schreiber, que será sobre diabetes, avaliação laboratorial diagnóstica e seguimento. Cristina é médica do grupo SEBIN e endocrinologista. Além disso, ela também é endocrinologista no Hospital Universitário Polidoro Hernani, de São Tiago, possui doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo e é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, também conhecida como UFSC. Participantes, não se esqueçam de colocar suas dúvidas no Q&A e de preencher o link de presença, hein? Fiquem atentos. A cada aula disponibilizaremos um link exclusivo. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Olá, boa noite a todos. Desculpe um pouquinho do atrapalho aqui. Meu nome é Cris Schreiber, eu sou endocrinologista do HU da UFSC aqui de Santa Catarina. Quero dizer que é um prazer estar aqui a convite do Grupo SEBIN, com a minha colega Thaisa Trujillo mais uma vez. Deu para ver a diferença do nosso Brasil, né? Eu estou com uma roupa bem quente. Aqui a gente está com um pouco de frio, Thaisa. Acho que em Salvador está mais tranquilo. Eu vou começar a aula então. Então, primeiro a gente vai falar de alguns tópicos. Glicemia de jejum, TOTG, com 2 horas de duração, hemoglobina glicada, peptídeo C, e ao fim eu vou deixar um caso clínico para a gente conversar um pouco sobre os temas que a gente vai falar de diagnóstico. Então, a glicemia de jejum, né, o normal dela é até 99 miligramas por decilitro. Uma glicemia de jejum alterada é quando ela se encontra entre 100 e 125. O que é considerado jejum? Jejum, tecnicamente falando, são 8 horas sem ingerir nenhuma caloria. A categoria de risco para diabetes, ou seja, um pré-diabetes, ele inclui algumas situações, que são glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose. A gente vai ver as duas. A disfunção secreção inicial de insulina ela é vista por essa glicemia de jejum alterada e o aumento da produção hepática de glicose. Então, quando você tem uma glicemia de jejum alterada, você já pode dizer que o paciente tem essa disfunção da secreção inicial de insulina e provavelmente o aumento da produção hepática de glicose. Nós temos que entender que a glicemia de jejum era uma variável contínua, ou seja, você tem um paciente que começa com glicemia há 5 anos atrás, 75, vai aumentando o peso, ela vai aumentando para 85 e depois 95, até chegar a 105. Isso demonstra que ele, ao longo do tempo, está ocorrendo com ele alguma alteração, provavelmente na questão metabólica dele, ou ele está aumentando de peso, ou ele tem uma genética propícia a diabetes. O que eu quero dizer é que o que a gente sabe, né, é que a glicemia, ela é também uma variável, então, contínua ao longo do tempo. Já a intolerância à glicose é quando a gente tem um resultado de 2 horas após a curva entre 140 e 199, deixa eu só reduzir aqui, e glicemia de jejum menor que 126. E uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5. Aí, a gente já observa que há uma moderada a severa resistência insulínica periférica, ou seja, a atuação, a utilização de insulina na periferia, pelos músculos, ela não está adequada. Quando o paciente tem uma intolerância à glicose, a gente deve, né, um status de pré-diabetes, né, que tem esse maior risco, ou seja, ele tem uma glicemia de jejum alterada ou uma intolerância à glicose, a gente deve repetir o exame anualmente. Foi bem interessante ter encontrado esse artigo aqui, que ele é de 2021. Então, eles tiveram uma corte de familiares de pacientes com diabetes, né, uma corte de 3.483 pacientes. Então, desses, né, eles ficaram com 1.228 pacientes e eles seguiram esses pacientes, uma corte prospectiva, por 16 anos. Esses pacientes tinham pré-diabetes, e eles estudaram a modificação dos padrões de glicemia, TOTG, e também da hemoglobina glicada durante esse tempo.
No TOTG, eles estudaram a área sobre a curva, ou seja, né, quando a gente faz o TOTG, a curva de glicemia, eles aqui utilizaram 0, 30, 60 e 120 e foram vendo a mudança de padrão dessa curva, ou seja, quando a curva aumentava em alguns tempos durante esse período, né, de 16 anos. O que foi mais interessante, deixa eu tentar passar, isso, é que eles fizeram um gráfico aqui para mostrar como que esses pacientes eles evoluíram. Então, eles tinham pré-diabetes no baseline, eles foram seguidos, eles tiveram, né, confundidores potenciais, ou seja, eles tiveram IMC, aumentaram o IMC, alguns tinham um perfil lipídico ruim, com muito ácido graxo livre, outros fumavam nesses 16 anos, outros faziam atividade física, alguns eram sedentários, então o cenário era heterogêneo. E aí ele mostra dentro das setas aqui como esses pacientes evoluíram, ou seja, aumentaram para um estado de alta tendência a diabetes ou não, dependendo da mudança de estilo de vida, ficaram com uma baixa tendência a diabetes. Isso foi demonstrado através dos exames, né? Através dos exames de curva glicêmica, né? E também da hemoglobina glicada, por exemplo, que foi aumentando ou não foi aumentando durante o tempo. Eles utilizaram uma fórmula matemática e estatística nova para isso. Esse artigo é de 2021. Com isso, eu quero demonstrar para vocês que o pré-diabetes, ele não é uma entidade que ela seja estática, ela é dinâmica ao longo do tempo, e ela porque ela depende do que o paciente vai fazer com essa informação, o que a gente vai fazer também com as medicações que a gente pode utilizar, inclusive nessa época, às vezes para tratar a obesidade, enfim. E a partir disso, a gente vai ter um alto risco ao longo do tempo para diabetes ou não. E no diagnóstico de diabetes, então a gente está saindo do pré-diabetes para entrar no diabetes. O diabetes do tipo 2, geralmente, ele é identificado por uma hiperglicemia assintomática, ou seja, o paciente tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma sobrecarga de glicose igual ou superior a 200, então TG de 2 horas, ou uma glicada maior ou igual a 6,5. No indivíduo assintomático, é recomendado utilizar como critério diagnóstico a glicemia plasmática de jejum, maior ou igual a 126, a glicemia de 2 horas após sobrecarga ou essa glicada que eu falei, maior que 6,5. Necessário que 2 exames estejam alterados. É bom vocês guardarem isso, que isso vai ser importante no nosso caso clínico. Então, é importante lembrar que geralmente os pacientes são assintomáticos, porque a poliúria ela ocorre quando a glicemia está acima de 180 e ela é autolimitada. Quando o paciente tem uma desglicemia de 180, uma incursão pós-prandial, por exemplo, ele muitas vezes não percebe uma poliúria sustentada para dizer que está com sintoma de diabetes. Isso é muito discreto. Então, o paciente ele pode sim permanecer por 5 a 10 anos com diabetes franco, sem diagnóstico, e apresentar-se ao diagnóstico, inclusive com complicações, neuropatia, retinopatia e outras. Eu queria só fazer uns detalhes que a gente está falando da questão do laboratório, né? Então, o estudante de medicina nem sempre lembra qual é o tubo que a gente utiliza ali para a coleta de glicemia. Então, a gente usa o tubo com fluoreto, né, que é o que tem estabilizador. E tem um anticoagulante também. Essa solução, aí tem uma solução, né, de citrato e ácido cítrico que reduz o valor do pH na amostra imediatamente após a coleta. Então, pode haver uma alteração da glicemia de jejum baseada em problemas na coleta, né? Um tubo errado, atraso no preparo da amostra, duração inadequada do jejum, doença recente, atividade física, estresse agudo, medicações e aquele jejum que a gente falou que tem que ser no mínimo de 8 horas. É um estado tecnicamente considerado, né, não ingesta de calorias em 8 horas.
E a hemoglobina glicada? O que que é o que tanto a gente fala que é hemoglobina glicada? Então, aqui a gente tem uma ilustração, né, da hemácia. O eritrócito, ele é muito permeável à glicose. E quando a gente tem, a gente vai mostrar isso depois a reação que é, mas quando a gente tem um excesso de glicose na circulação, é que a gente começa a ver uma reação bioquímica com esse eritrócito e ela pode ser medida. Então, isso se chama glicação. A glicação, ela não ocorre só com a proteína do eritrócito, ela ocorre com qualquer proteína que nós tenhamos. Por exemplo, a glicação ocorre com colágeno, ocorre na retina, ocorre né, com o eritrócito, que é a hemoglobina glicada, nos vasos, porque a glicose em excesso, ela vai glicando as proteínas. Essa reação bioquímica é uma reação muito simples, né? E essa é uma reação, essa reação bioquímica chama reação de Amadori, onde existe uma formação de uma base de chifre instável e depois a glicação mesmo é a ligação dessa terminação amina, por exemplo, aqui no eritrócito, né? E é chamada, então, toda a proteína que é glicada é chamada de frutosamina. Na verdade, ela é estável, ou seja, não volta mais, né? Por isso que ocorrem complicações, mesmo antes de a gente saber que um paciente, né, francamente é diabético, a gente ter consciência, ter ciência disso, conhecimento, a gente já vai ter alterações, às vezes até de neuropatia e retinopatia, porque a glicação já aconteceu, a desglicemia desse paciente já aconteceu por algum tempo antes que a gente consiga rastrear. Os métodos atuais disponíveis para dosagem de glicada se baseiam em um dos seguintes fundamentos. Isso é bem técnico, mas é bom a gente saber que existem diferenças. Então, são testes que, através de diferença na carga iônica, cromatografia de troca iônica, que é HPLC, eletroforese em gel de agarose, eletroforese capilar, características estruturais, que é a cromatografia de afinidade, utilizando derivados do ácido borônico, e o imunoensaio turbidimétrico, e a reatividade química, que é o método colorimétrico. É importante entender também que existe um programa que ele é apoiado pelo ADA e por outras fundações dos Estados Unidos. É um programa mundial que se chama National Glycohemoglobin Standardization Program, ou NGSP, é uma entidade americana que foi criada para padronizar os resultados de glicada, com rastreabilidade em relação aos estudos do DCCT e do KPDS, por meio da certificação dos métodos comerciais disponíveis e também de laboratórios clínicos. Então, se você tem um laboratório, você pede o manual deles de certificação e você faz a validação do seu teste que tem no seu laboratório conforme as orientações do NGSP. Para vocês saberem, o site ele está aqui citado, eu fui lá conferir, né? Eu já sabia, mas o laboratório Sabin está listado lá como laboratório certificado, e essa certificação ela é dada anualmente, e alguns laboratórios do Brasil têm essa certificação, laboratório do HC, do INCOR e outros laboratórios também. Então, a gente fala muito do HPLC, porque foi a primeira, né, foi a do DCCT, do KPDS, que foi o teste utilizado da hemoglobina glicada, foi a metodologia utilizada. Mas hoje, né, o próprio Sabin utiliza e é muito, vamos dizer, um teste muito validado e muito estável, com poucos interferentes, o teste da turbidimetria, que ele é baseado no princípio da reação antígeno-anticorpo e é considerado um dos métodos de menor interferência quanto à presença de variantes de hemoglobina na amostra. Então, isso é importante para a qualidade, porque, para vocês terem ideia, uma diferença entre um teste de hemoglobina glicada e outro pode ser até 3,5%.
Para a gente, 3,5% define conduta médica. Pode aumentar o custo desse paciente, inclusive, ou pode causar algum dano, inclusive, para o paciente, já que pode acontecer de eu, né, o overtreating, eu tratar mais esse paciente quando eu não devo. Então, por isso que a gente está passando um tempo conversando sobre a hemoglobina glicada. Então, o imunoensaio de inibição turbidimétrica, as variantes de hemoglobina glicada são consideradas no resultado final, né, como hemoglobina glicada. As amostras de pacientes com níveis elevados de ureia, por exemplo, não induzem interferência no método da imunoturbidimetria. Isso ajuda, né, a ser um método com menos interferência. Então, sempre vale checar se o laboratório que você está utilizando para acompanhar o seu paciente, se ele está validado ou se ele envia para algum laboratório que esteja validado, porque se você vai acompanhar esse paciente por muitos anos, vale a pena atentar para o laboratório que ele vai coletar a hemoglobina glicada, inclusive para ser o mesmo, né? Para a gente poder ver a melhora desse indivíduo, porque se você fizer em 2 laboratórios, talvez ocorra uma diferença entre um laboratório e outro, e isso pode influenciar no seu raciocínio clínico. Quais são as razões comuns para alteração no exame da hemoglobina glicada? Nós podemos ter hemoglobinopatias, condições que alteram a hemoglobina, que alteram a meia-vida da hemoglobina, né? Não só a hemoglobina em si, a forma, o tamanho, né? O volume da hemoglobina, mas também a meia-vida. E a variação de laboratório, que eu já falei, que pode ser até de 3,5% entre os métodos, atentar para o laboratório que não foi certificado. Aqui eu detalho um pouco mais os fatores que afetam a medida da hemoglobina. Na eritropoiese, então, a gente pode ter um aumento de glicada com anemia, a deficiência de B12, né, eritropoiese diminuída, e um aumento de glicada se você tiver uma terapia com eritropoetina, com ferro, com vitamina B12, com reticulocitose por algum motivo, e doença hepática crônica, né? Se você tem alteração na forma da hemoglobina, hemoglobinopatias, metahemoglobina, alteração não é na forma, desculpa, mas nas alterações genéticas ou químicas da hemoglobina, né? Isso vai alterar também em aumento ou diminuição. A glicação, então, aumento da hemoglobina com alcoolismo, com doença renal crônica, e diminuição da hemoglobina com aspirina, e algumas hemoglobinopatias, vitamina C e vitamina E também. Destruição de eritrócito, no caso de aumento da glicada com esplenectomia, com um aumento, né, da meia-vida da célula vermelha, e diminuição do eritrócito quando ela está reduzida, esplenomegalia e algumas hemoglobinopatias, artrite reumatoide. A gente não lembra de tudo, né? De vez em quando é bom relembrar, ribavirina, dapsona. E claro, alguns ensaios, né? Então, alterações nos ensaios, né? Aumenta a hemoglobina. Se você tiver aumento de bilirrubina, hemoglobina carbamilada, aspirina em altas doses, alcoolismo. E diminuir a glicada, triglicerídeos muito altos, né? E hemoglobinopatias também, de novo. Então, de vez em quando, a gente vai ter que pesquisar. E o diabetes tipo 1? Bom, no diabetes tipo 1, né, é importante a gente vai ter uma glicemia ao acaso igual a 200, maior ou igual a 200, ou uma glicada maior ou igual a 6,5, com uma apresentação clínica totalmente diferente, né? Cetoacidose, por exemplo, é a apresentação clínica inicial em 25% dos pacientes adultos com DM1. Eles vão ter os pólis e logo depois a cetoacidose. A capacidade secretória, ela é menos acentuada em adultos do que em crianças, né? Então, o diagnóstico é clínico e a gente não deve esperar para fazer o diagnóstico, né? Um paciente com a glicada alta, com estado catabólico, provavelmente ele é um DM1, insulino dependente. Então, ele sempre deve ser considerado, segundo as diretrizes, um diagnóstico clínico. Os exames complementares
eles são solicitados em casos de apresentações atípicas. Em casos de dúvidas, né, a gente pede o anticorpos e os autoanticorpos, e quando disponível, a dosagem do peptídeo C. Se o peptídeo C randômico estiver menor que 0,6, no paciente com 5 anos ou mais de duração do diabetes, a classificação deverá ser diabetes tipo 1B. Caso o peptídeo C esteja maior que 0,6, diabetes tipo 2 ou diabetes monogênico devem ser considerados. E é recomendado que pessoas adultas com diabetes anticorpos positivos, as quais não necessitam de insulina por pelo menos 6 meses após o diagnóstico, sejam classificadas como tendo diabetes autoimune latente do adulto, o LADA. Eu aqui não vou ficar fazendo considerações em relação à classificação, isso daria uma aula, né, à parte, porque realmente nós temos em torno de 14 a 16 tipos de diabetes, mas é para vocês entenderem que a principal, o principal, né, motivo aqui da nossa reunião é diagnóstico, né, rastreio diagnóstico. Então, a gente falou dos exames que a gente utiliza e os detalhes desses exames, né, os percalços que podem ocorrer no diagnóstico de diabetes, que é onde eu vou me deter no caso clínico também, que por acaso, né, ocorreu exatamente quando eu estava fazendo essa aula. No diabetes do tipo 1, o peptídeo C ele pode ser uma ferramenta auxiliar. Ele avalia a função secretória das células beta-pancreáticas, apesar de ele ter alguns interferentes, auxilia a classificação do diabetes, já que ele é secretado junto com a insulina na hora da formação da insulina. Então, a gente é quase que como uma cópia, né, de quanto de insulina está sendo secretado, sem ter os interferentes da insulina. Então, é importante para a gente como uma ajuda no diagnóstico entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Como o diabetes tipo 1, ele vai ter perda da capacidade de secreção de insulina e vai ter um peptídeo C baixo. E o diabetes tipo 2 monogênico vai ter um peptídeo C um pouco mais alto, com maior capacidade secretória, né? Lembrando que existem as exceções, um DMI1 de curta duração, ele pode ainda apresentar a função residual significativa das células beta-pancreáticas, e a gente vai ficar em dúvida, né, se é um paciente que vai realmente ser insuficiente totalmente, né? E a mesma coisa, um paciente com diabetes tipo 2, que já está ao fim da doença, já tem uma capacidade secretória baixa, pela própria história natural, e o peptídeo C ele vem baixo. A gente sabe que hoje, né, a gente ainda usa muito o peptídeo C em jejum, porque pela facilidade, o paciente já está em jejum, vai fazer o peptídeo C em jejum, mas a utilização do ponto de corte 0,6 ou para dosagem de peptídeo C randômico, ele é muito importante porque ele foi melhor do que o peptídeo C de jejum para diagnóstico. Então, o peptídeo C randômico, ou seja, em qualquer horário do dia, né, ele é melhor do que o peptídeo C de jejum. Cuidado sempre com obesos, estados de resistência insulínica, né, porque o paciente ele pode ter um aumento do peptídeo C nesses casos, paciente obeso em status de resistência insulínica. Então, como conclusão, eu queria deixar para vocês, eu vou primeiro fazer aqui o caso clínico, a gente pode passar para as perguntas, né, e depois eu falo a conclusão, para a gente ficar um pouquinho mais... Bom, vou fazer as conclusões primeiro, desculpa, e depois a gente faz o caso clínico. Então, eu só queria lembrar a vocês de verificar a metodologia de glicado utilizada, se o laboratório está certificado, se consta nessa lista do NGSP, que é atualizada anualmente, né, um PDF que tem o site do NGSP. O diagnóstico de glicemia de jejum alterado isolado, ele é diferente da intolerância à glicose, que é diferente do diabetes, né? São 3 status diferentes, e eles podem, sim, ser entendidos como um contínuo da doença, né? A precisão da dosagem e acompanhamento da glicada para nós é muito importante, já que a redução de 1% da hemoglobina glicada leva a redução de 30% a 35% no risco de complicações microvasculares do diabetes.
Então, vocês imaginam se a gente não tem certeza desse 1%, né? Se a gente está conseguindo ou não atingir essa redução absoluta no número de 1%. Então, esse, para nós, que estudamos diabetes, sim, qualquer 1% é muito importante para nós, porque os estudos mostram que a redução de complicações ela é muito expressiva, né? E o peptídeo C ele é um dos exames aí para classificação entre diabetes tipo 1 e tipo 2, quando temos dúvida. Aqui eu queria compartilhar com vocês um caso que eu tive, uma paciente feminina, ela veio comigo ano passado, em julho de 2021. A queixa dela não tinha sintomas algum, né? A gente fazia atividade física, mas uma atividade física leve, 42 anos, né? A queixa principal dela era uma avaliação por glicemia de jejum alterada e hemoglobina glicada, que ela já tinha coletado, ela pediu para o ginecologista, porque sabia o que era, de 4,7%. E o pai e a mãe dela tinham diabetes do tipo 2, e essa era a preocupação dela. No exame físico, ela tinha um IMC de 23, cintura abdominal de 70, sem outras alterações. Naquela época, eu pedi, então, que ela fizesse a curva glicêmica de 2 horas, né? Então, essa paciente não fez a curva, né? E ela apareceu agora, início de julho de 2022, com uma curva de 2 horas, em 2 horas, 202 de resultado, né? Então, eu resolvi, porque nesse dia eu só pedi a curva mesmo, resolvi pedir os novos exames novamente, já que já havia se passado um ano dos primeiros exames. E eu pensei, bom, agora a glicada dela deve estar diferente. Qual foi a minha surpresa quando a glicada veio 4,8, a glicemia de jejum veio 98, pediu peptídeo C 2,46 e também no segmento pedi uma eletroforese de hemoglobina, porque eu fiquei em dúvida, que veio normal. E eu quero discutir com vocês qual é o diagnóstico dessa paciente. Vocês se importariam tanto com o TOTG ou mais? Né? Na hora, o TOTG me assustou, porque realmente ele veio com 2 horas 202. Mas qual que é a opinião de vocês? Deixa eu ver se alguém se quer conversar já aqui. Exato, alguém respondeu ali, ó. O Gabriel respondeu, né? Eu acho que o Aldean também respondeu. Alteração na técnica do exame. Olha, eu conferi tudo, todos os exames, né? Não, né, tem conflitos de interesse com o Sabin, mas todos os exames foram feitos no Sabin. Eu conferi toda a técnica do exame ali, né? E a gente fez do mesmo. E realmente não teve alteração na técnica do exame. Ela tem, então, uma intolerância à glicose. Depois eu posso mandar para vocês, tem o meu e-mail ali, as fotos eu coloquei o Libre nela, que é aquele sensor, né, que fica né, com um controle glicêmico monitorado por 15 dias, e realmente essa paciente tinha desglicemias em vários momentos, assim, né, do dia. Então, ela fica como uma intolerante à glicose, essa paciente, né? Então, sempre assim, a gente pode até ficar um pouco ansioso quando vê um exame desses, né, que vem com uma curva alterada, mas a gente sempre tem que lembrar que o mais importante é realmente que a gente tenha 2 exames alterados, né? E ali a gente não conseguiu ter 2 exames alterados no mesmo tempo. Então, ela não fecha diagnóstico para diabetes. Ela tem uma intolerância à glicose, né? Aqui eu tenho algumas perguntas. Eu posso começar com as perguntas? Sim, doutora, fica à vontade. Tá.
Então, aqui do Márcio, né, doutora, eu posso dizer que o paciente diagnosticado como pré-diabetes, se ele não mudar a dieta, só com medicação, ele poderá ficar diabético? Sim, sim. Existem vários fatores, assim, né, Márcio? Fatores genéticos, né, fatores individuais, fatores de flexibilidade metabólica que a gente fala, ou seja, existem pacientes magros com pouca flexibilidade metabólica, ou seja, eles vão precisar de pouco aumento de peso para que ocorra uma sobrecarga pancreática. Então, não é tão simples assim, né? A gente precisa ter aí conhecimento da genética desse paciente, no sentido de que ver como é que é a preponderância de diabetes nessa família, né? E, enfim, e a questão do estilo de vida. Então, a alimentação ela é muito importante, né? E não necessariamente nós vamos conseguir com medicação, né? Às vezes a medicação, por exemplo, existem alguns estudos com inibidor de DPP-4 para pré-diabetes, mas mais off-label, né? Às vezes o paciente tem esteatose, então nós vamos começar a tratar a esteatose, que é um outro componente de alteração metabólica, que provavelmente colabora para essa intolerância à glicose, então a gente vai tratar ali a esteatose, e com foco na esteatose, a gente consegue muitas vezes postergar o diagnóstico de diabetes. Então, tem que ver, cada paciente né, uma série de fatores que podem se somar. Mas a genética e a mudança de estilo de vida são muito importantes ao mesmo tempo. Eu poderia ter a outra pergunta do Márcio, né? Eu poderia ter também casos de glicemia normal e glicada muito alterada? Sim, poderia, né? Casos de glicemia normal. Dá para reverter neste caso ou é muito difícil? Normalmente, Márcio, o paciente não fica tão bem no jejum, né? O que eu estou querendo imaginar, esse muito alterada que você falou. Se você estiver falando de uma glicada de 11, uma glicada de 10, que para nós é uma glicada muito alterada, né? Que ela corresponde aí uma hemoglobina, uma glicemia mantida em torno de 270, né? 270 ou 280. É muito difícil que esse paciente esteja com uma glicemia de jejum normal, que é o que você deve ter perguntado. É muito difícil, tá? Porque essa disparidade não faz sentido, né? O paciente que está com a hemoglobina glicada muito alterada, ou seja, 11, ele provavelmente vai estar com uma glicemia de jejum em torno aí de mais de 120, 130, né? Ver se tem mais pergunta aqui. Imagina, Márcio, eu que agradeço as perguntas. A minha aula foi mais curta, né? Eu percebi que eu não falei tanto de segmento, falei mais de diagnóstico. Doutora, temos mais algumas perguntas no chat. Vou lá para o chat, então, peraí. Opa, vamos lá. Aqui, Aline, né? Aline, eu pedi para repetir o TOTG. O novo TOTG veio normal. Eu posso lhe mandar por e-mail, se você quiser os exames. Ele não continuou acima de 200, e aí é interessante a gente entender. Como eu pedi o segundo, né, TOTG, eu fui até, inclusive, ler as interferências de TOTG. Quando você faz o TOTG, você não pode restringir carboidrato a menos de 150 gramas de carboidrato por dia nos dias antes da curva glicêmica, né? Porque você vai alterar os padrões de secreção de hormônio, inclusive de insulina. E eu, depois de ler essa interferência do TOTG, supus que quando a gente fez o diagnóstico de intolerância, essa paciente fez regime para fazer a nova curva de TOTG. Por isso que a segunda nova curva de TOTG veio normal. Eu vou ter que conversar com ela, ela vai vir em retorno semana que vem,
para saber se ela fez uma restrição de carboidrato antes do TOTG muito intensa, que pode ter normalizado o TOTG, tá? Se no caso clínico, o Leandro me pergunta, o TOTG de 2 horas fosse 170, insulina de 40. Olha, até eu coloquei aquela insulina ali de 11,3, porque foi um caso meu um pouco atípico, assim. Normalmente, Leandro, a gente não pede insulina. Insulina, ela é errática, ela aumenta, diminui, altera, ela não é um padrão tão bom para a gente fazer diagnóstico. Mas, claro, você está me perguntando se a paciente que tem acantose nígricas, ele pergunta aqui, se no caso clínico o TOTG de 2 horas fosse 170, insulina de 40, a acantose nígricas poderia ser relacionada à intolerância? Com certeza. A acantose nígricas, per si, ela é, né, relacionada à intolerância. Você não precisa ter aí a dosagem de insulina, é isso que eu quis dizer, né? Ela já é um resultado clínico da intolerância à glicose, né? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntinha aqui no chat. Eu quis colocar esse caso, que ele não é tão simples assim, porque se a mim ele surpreendeu, eu achei que ia surpreender um pouco vocês, né? Porque em diagnóstico, assim, às vezes a gente fica achando assim, é muito fácil fazer diagnóstico de diabetes, mas às vezes acontece, assim, é raro, mas acontece esses casos, né, de intolerância e a gente não pode dizer que o paciente tem diabetes ainda. Deixa eu ver se eu perdi mais algum. Doutora, o Gabriel Serafim está perguntando se é possível tentar diferenciar o DN1 do DN2 usando antidiabéticos orais, visto que no DN1 ele não seria benéfico com essa terapia. Olha, Gabriel, se você estiver num lugar que você não tem acesso, né, você vai por tentativa e erro, sim, né? Então, às vezes você está num lugar muito longínquo, onde você não tem acesso ao anticorpo, né? Onde você não tem acesso a. Você tem como calcular, existem calculadoras na internet que calculam o risco de diabetes, de MOD, de diabetes, para você fazer diagnóstico de tipos de diabetes. Mas sim, você pode fazer um teste terapêutico se ele não estiver com a glicemia muito alta, né? Se o paciente se apresenta com a glicemia acima de 200, com sinais de catabólicos, ou seja, emagrecimento, polis, é muito difícil que você consiga com antidiabéticos orais. Você até pode, uma hora, ter que reduzir para antidiabéticos orais, ou seja, você vai começar com insulina, esse paciente vai melhorar a glicotoxicidade que ele está, né? E aí, com alguns dias, ele vai começar a ter hipoglicemia e você vai ter que, então, passar para um diabetes oral. Mas isso é raro, geralmente o paciente, quando ele está com uma glicemia muito alta, ele vai se manter com alguma dose de insulina, né? Por quê? Porque provavelmente ele já entrou em falência de célula beta ao ponto de precisar de insulina. Só que isso são só suposições, a gente não está vendo um caso, né? Pode ficar com o meu e-mail, a gente troca contato. Sempre que você tiver dúvida em algum caso, eu fico bem à disposição. Mas já aconteceu comigo, eu já trabalhei no interior do interior de Santa Catarina, né? E eu estava lá no começo da minha vida, né? Tinha acabado de sair da faculdade e realmente eu não tinha, assim, nem muita experiência, e também era um caso, eu lembro bem, um pouco no meio, né? Não tinha, assim, uma glicemia tão alta, estavam com alguns pólis, mas eu fiquei realmente em dúvida. Então, às vezes, sim, você faz um teste terapêutico, utiliza alguns antidiabéticos orais e vê se isso tem algum efeito, né? Mas realmente não pode ser uma glicemia acima de 200, porque o diabético, o medicamento oral, ele não fará efeito, né? Primeiro você tem que agir na glicotoxicidade, provendo insulina para esse paciente.
Depois de um tempo, até você pode tentar passar para diabetes oral. Isso no caso a glicemia se estiver muito alta, né? Eu vou digitar o meu e-mail. Quem tiver interesse que... Deixa eu botar aqui para todo mundo. Tá ali meu e-mail, então, gente. Se tiverem alguma dúvida do diagnóstico, espero que tenha sido útil a aula de, né, de diabetes também para vocês. Dizer que eu aprendi muito na sua aula, Thaís, e foi um prazer estar com você novamente. E obrigada ao Sabin por essa oportunidade de partilhar um pouco do que eu aprendi em diagnóstico de diabetes. Um abraço a todos. Doutora Cris, doutora Thaisa, nós que agradecemos pelas aulas excepcionais. Participantes, até a próxima aula. Desejo a todos uma ótima noite. Ótimo, Cris, parabéns. E excelente Obrigada, aula também. imagina. Muito bom estar com você aqui hoje também, Obrigada. viu? Obrigada, Thay. Obrigada. Saudade de você. Igualmente. A gente vai te ver em breve aí, né? Sim, Aham. Floripa. isso. Grande abraço. Grande Beijo, abraço. gente. Tchau.